programa de hoje você vai ficar sabendo tudo a respeito de reprodução humana, mitos e verdades. Quem participa conosco é o especialista Dr. Adilson Carlos Gomes. O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático, uma excelente equipe de professores e, principalmente, alunos que estudam. Quer passar no vestibular? Venha estudar no Anglo. Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do Anglo. Desde que eu conheci o Chopp Brahma Express, fazer uma festa em casa ficou fácil. O sucesso é garantido. Tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita. Chopp Brahma cremoso no ponto certo. É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes para agradar todos os convidados. Minha casa virou meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal, o Chopp Brahma, claro. Chopp Brahma Express, o melhor do bar na sua casa. Beba com moderação. Agora a gente vai falar sobre saúde. Quem participa conosco é o Dr. Adilson Carlos Gomes. Ele que é especialista em reprodução humana. Doutor, muita experiência no assunto. Eu gostaria de saber se existe alguma novidade em reprodução humana. Como vai? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, honroso de estar aqui no seu programa. Até por conta, né, Rose, de que o número de casais que têm infertilidade tem aumentado gradativamente, evidentemente que os recursos terapêuticos, as formas de tratamento, os medicamentos, as técnicas cirúrgicas, felizmente os equipamentos que nós utilizamos em cirurgia também tem melhorado, tem aumentado, tem contemplado cada vez mais esses casais que têm infertilidade, sem sombra de dúvidas. Na sua opinião, por que tem aumentado o número de infertilidade? Seria relacionado a que fatores esse aumento? Olha, normalmente o que acontece é assim, quando nós vemos o passado, os tempos idos, as mulheres elas tinham um direcionamento, digamos assim, que era para serem mães, cuidar do lar, e elas acabavam tendo filhos mais cedo, se casando mais cedo também. E com isso havia uma menor probabilidade de acontecerem problemas. Como as mulheres hoje têm muitas outras funções, além dessas que obviamente são nobres também, ocorre que elas podem ter doenças, podem ter problemas hormonais, podem ter situações psicológicas, comportamentais, que podem levar à infertilidade. Exemplo disso é a endometriose, porque vai menstruar mais tempo. São situações de infecções, às vezes genitais, que podem acometer os órgãos e diminuir a probabilidade de engravidar. Problemas endócrinos que podem alterar a ovulação ou a qualidade da ovulação. A mesma coisa vai acontecer com os homens que podem apresentar algumas doenças, algumas afecções, como por exemplo varizes testiculares, né, escrotais, que é a varicocele, a questão dos trabalhos também que alguns homens exercem que altera a temperatura do homem, contaminações alimentares, questão de agrotóxico, quer dizer, é uma série de fatores que, como o momento de engravidar está sendo retardado, os eventos que podem ocorrer até esse momento são também em maior número. Então há uma probabilidade maior de adquirir algum problema e ter dificuldade para engravidar. Falando nessa gravidez tardia que a gente vê que está acontecendo, qual seria a idade máxima para que o casal protelasse para ter filhos? A gente vê que eles estão protelando, então existe uma preocupação também. Até quando eu posso ter filhos? Principalmente a mulher vai, se forma, trabalha e fala, puxa vida, e agora? Será que eu ainda posso ter filhos com 40 anos? Qual que é a idade máxima sem riscos para a mulher e para o filho? Porque existem problemas que podem acarretar, não é, para o filho? Nós costumamos dizer assim que a idade do óvulo é a idade da mulher, né? Então, quanto mais madura ela vai ter filhos, mais os óvulos dela vão ser maduros também. Então,
tem um risco maior de ter malformação. Essa é uma bela de uma questão, mas também muito difícil de ser respondida, né, Rose? Porque, às vezes, eu digo, uma mulher que conhece um rapaz e se casa aos 40 anos. Então, falar, é tarde para ela ser mãe? Não, ela teve a oportunidade de ser mãe nesse momento, né? Agora, por exemplo, uma mulher com o mesmo marido, né, casada com o mesmo marido, o único casamento, por exemplo, e tem 2 filhas, e aí ela tem vontade de ter um filho aos 40 anos, é melhor ela pensar bem, porque ela já tem as filhas, tem uma responsabilidade com as filhas, então pode ocorrer algum problema na gravidez ou com esse filho que vai nascer. Então, cada situação tem que ser individualizada. Eu entendo que existem muitas situações que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu já tenho 35 anos, por exemplo, e sou solteira, né? E aí pensa, então eu tenho que ser mãe. Não, o que eu entendo de ser mãe normalmente é uma situação consequente a uma união, né? E ela deve, evidentemente, pensar na vida dela como uma pessoa que vai contrair matrimônio, etc., e pensar em ser mãe. Esse é o conceito que eu acho mais adequado para uma determinada situação. Evidentemente que a vida reserva para as pessoas coisas que muitas vezes elas não buscam e elas se adaptam a essas situações. Portanto, na realidade, o que nós sempre costumamos dizer é assim, cada caso é individualizado, né? Cada história de vida é individualizada. Às vezes uma pessoa chega e diz assim, olha, eu tenho 36 anos, comecei o meu mestrado ou doutorado, dá tempo de eu terminar para depois ter filhos? Fala, mas é casada há 4 anos, né? Já tem uma união conjugal boa. Engravide e faça o mestrado, faça o doutorado grávida, ninguém vai proibir de fazer, né? Não é uma condição fazer o mestrado e depois ter filho. Então, nessa idade, talvez vale a pena fazer o mestrado grávida. Agora, tem 26 anos, 25 anos, fala, posso fazer primeiro o doutorado antes de ter filho? Bom, se preferir. Então, por isso que eu digo que cada situação é muito individualizada, né? É isso aí, olha, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas não saia daí não, a gente volta em instantes. O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático, uma excelente equipe de professores e, principalmente, alunos que estudam. Quer passar no vestibular? Venha estudar no Anglo. Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do Anglo. Sebo Multimania. Compra, venda e troca de livros, CDs, DVDs, LPs, vitrolas e videogames. Conheça o grande acervo de novos e usados do Sebo Multimania. Sebo Multimania, Rua Joubert de Carvalho, 63. Desde que eu conheci o Chopp Brahma Express, fazer uma festa em casa ficou fácil. O sucesso é garantido. Tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita. Chopp Brahma cremoso no ponto certo. É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes para agradar todos os convidados. Minha casa virou meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal, o Chopp Brahma, claro. Chopp Brahma Express, o melhor do bar na sua casa. Beba com moderação. Nós estamos conversando sobre reprodução humana. Se você ligou a TV agora, fique ligado que nós estamos com o Dr. Adilson Carlos Gomes, ele que é especialista no assunto. Doutor, nós falávamos sobre a idade certa para engravidar. Agora, gostaria de saber quais são os tratamentos mais indicados hoje para quem procura a gravidez e não consegue. Quais são esses tratamentos que as pessoas devem procurar? Olha, Rose, na verdade, isso está muito relacionado à causa, né? Então, nós consideramos vários aspectos, como a idade da mulher, há quanto tempo está tentando, tratamentos anteriores. Mas, por exemplo, se a causa for uma endometriose e associado à dor, então muitas vezes o tratamento é cirúrgico e apenas a cirurgia
na maioria das vezes, soluciona o problema. Mas, por vezes, ela até pode ter associação ou como causa única um problema ovulatório. Então, nós vamos lançar mão de hormônios que induzem a ovulação. Aí tem uma série de situações que há necessidade de acompanhamento para saber a resposta que cada pessoa apresenta. Por vezes, por exemplo, se uma pessoa tem um problema nas trompas, então é necessário fazer uma cirurgia tubária, uma videolaparoscopia, que é um recurso terapêutico que nós usamos muito, que é a cirurgia por vídeo, para tratar esses problemas tubários, aderências e outras situações como a própria endometriose. Às vezes há um problema em que os espermatozoides estão morrendo e não penetram no útero, né? E aí a necessidade de fazer o quê? Muitas vezes capacitar esses espermatozoides, separar aqueles que são mais rápidos e colocá-los dentro do útero, que eles vão de imediato para as tubas, mediante indução da ovulação. Esse é um procedimento que nós chamamos de inseminação intrauterina. Por vezes, há situações em que, sem esse resultado positivo, ou pessoas que perderam as trompas, por exemplo, ou com alterações graves no parceiro, aí há necessidade de recorrer a técnicas de fertilização in vitro, que existe também uma série delas. E eu costumo dizer que existe uma série de tratamentos muito grandes, individualizados para cada casal, porque é muito importante o envolvimento do parceiro e da parceira nesse tratamento. Problemas psicológicos, a ansiedade, o senhor acredita que esse possa ser um empecilho para a gravidez? Olha, você coloca a palavra ansiedade, né? Eu digo no meu consultório que ânsia de algo tem quem deseja algo, anseia por aquilo. Então a ansiedade não pode ser vista como coisa negativa, tem que ser vista como algo positivo, porque a pessoa deseja aquilo, não consegue, ela fica abalada naturalmente até um grau, né? Quando é exagerado, obviamente, há necessidade de um tratamento psicológico, uma orientação, ou às vezes até o uso de medicação. Mas ansiar, ter ansiedade, em certos sentidos, é positivo, né? Às vezes também as pessoas vêm e falam assim, eu estou desanimada. Eu digo, o que é desanimar? É perder o ânimo, a ânima. O que é ânima? É vida, é alma. Isso que significa alma, vida, ânima. Ora, então a pessoa não pode desanimar, porque isso não é nosso, é uma concessão que o homem lá de cima nos dá. Então não desanime, ao contrário, fique mais animada, aumente o ânimo para enfrentar as situações de tratamento. Agora, às vezes a pessoa sofre pela própria dificuldade e pelo sofrimento que tem, acaba sofrendo mais. E eu digo, é natural. Quando a gente quer algo e não consegue, ficar abalado por isso e ficar triste por não conseguir é muito natural. Há até quem adere àquela teoria do senso comum que diz assim, esquece que daí você engravida. Ora, se você esquecer o endereço da sua casa, você não chega nela. Nunca esqueça o que você quer. Ao contrário, pense sempre nisso, leia sobre isso, imagine como que você vai ser melhor mãe, melhor pai. Nunca deixe de pensar nisso. Não esqueça o que você quer. Se você esquecer o que você quer, aí sim é que você tem um grande risco de não chegar lá, não é? Nossa, gente, que bacana. Para você que achava que a ansiedade poderia ser um obstáculo, nossa, acabou de uma vez esse mito, né? Então, eu ia pedir uma mensagem para o casal que está buscando a gravidez e ainda não conseguiu, mas acho que o senhor já falou tudo, né, doutora Dilson? Eu acho que quem passa por essa situação passa por coisas assim bastante difíceis. Mas eu costumo sempre dizer, né, que, olha, gente, não há sofrimento que qualquer um tenha que alguma outra pessoa não prefira estar no nosso lugar. Existem pessoas que trocariam seguramente com aquela dor que nós estamos tendo. Então, se é para passar por isso, vamos passar por isso enfrentando as dificuldades, buscando ajuda em todos os campos
no lado da saúde, com vários tipos de profissionais, no lado psicológico, no lado espiritual, no lado de amizade, no lado familiar, que todas essas pessoas vão nos ajudar a alavancar e enfrentar a dificuldade. Doutor, foi um prazer falar com o senhor. Eu agradeço muito a sua presença em nosso programa. Obrigado a todos. É isso aí. Nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e você pode participar conosco. O nosso e-mail é roseleonel@gmail.com. Faça a sua sugestão de pauta. Você quer ver uma entrevista aqui? Quer ver um assunto ser discutido? Pois faça a sua sugestão. Esse programa é feito para você. Um beijo grande. A gente volta amanhã com a graça de Deus. Até lá. O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático, uma excelente equipe de professores e, principalmente, alunos que estudam. Quer passar no vestibular? Venha estudar no Anglo. Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do Anglo. Sebo Multimania. Compra, venda e troca de livros, CDs, DVDs, LPs, vitrolas e videogames. Conheça o grande acervo de novos e usados do Sebo Multimania. Sebo Multimania, Rua Joubert de Carvalho, 63. Desde que eu conheci o Chopp Brahma Express, fazer uma festa em casa ficou fácil. O sucesso é garantido. Tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita. Chopp Brahma cremoso no ponto certo. É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes para agradar todos os convidados. Minha casa virou meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal, o Chopp Brahma, claro. Chopp Brahma Express, o melhor do bar na sua casa. Beba com moderação.